Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Quer começar mais um React com Full Life? Hoje um vídeo, né, com o Grão-Mestre Lemamura falando sobre o legado do seu Sifu, ou seja, o nosso Sifu falando sobre o mentor Kung Fu dele, Patriarca Moyat. Exato, é um vídeo bem interessante, acho que no canal Kung Fu Life é um vídeo que traz bastante informação, assim, inclusive da maneira como a gente pretende o nosso trabalho, com vários guidelines, assim, né, várias noções interessantes que norteiam a maneira como nós entendemos como se trabalhar com Kung Fu, né? Então, acho que vai ser bem interessante esse vídeo para a gente trazer essas noções aqui para esses reacts. Perfeito. Então vamos colocar o primeiro trecho aqui. Penso que ninguém estudou mais profundamente por tanto tempo a questão de como explicar o Kung Fu no Ocidente como o patriarca Muyad. Sua experiência privilegiada com o patriarca Ip Man permitiu com que ele enxergasse a importância dessa noção e a sua dificuldade de entendimento no mundo atual. Aprendi com o patriarca Muyad que não se pode forçar o desenvolvimento do Kung Fu e nem ter expectativa precipitada sobre ele. O resultado será o que tiver que ser, ou seja, natural. O processo gerará o efeito por si mesmo. Por esse motivo, que quando falamos de esforço em Kung Fu, estamos falando do esforço de não forçar, para assim favorecer o favorável. Então esse começo ele já é bem complexo para muita gente. Por isso que eu achei importante a gente parar nesse ponto para começar a falar do Kung Fu nessa lógica, né? Como é que é um esforço de não forçar? E como é que isso se conecta com o legado do Patriarca Moyat? Porque esse entendimento, não é só difícil entender isso, como foi colocado, como é difícil fazer isso no processo. Exato, né? Uma noção muito importante dentro da maneira como nós enxergamos o trabalho com Kung Fu, né? E um ponto rico, porque a ideia é até uma ideia interessante que nasce até da estratégia clássica chinesa, né? Dessa ideia de você contrariar o consenso. Então, de alguma maneira aqui, a ideia de você trabalha, você se esforça para não forçar, porque você precisa se esforçar para ouvir melhor, né? Ou seja, é um exercício de gerar no outro, né, ou no outro que eu digo aqui, pode ser outra pessoa, pode ser um adversário, pode ser um problema, uma situação que você está vivendo, ou seja, você refletir naquilo com que você interage no mundo, né, uma ação para que em cima dessa ação feita, ou seja, você, ao escutando aquela ação que o outro realiza, você poder então agir conforme o que você percebe daquilo, né? Ou seja, você não toma como medida a sua vontade, né? Acho que isso é um ponto primordial aqui no trabalho que a gente realiza, né? E que é um ponto muito importante dentro do legado que o Patriarca Moyat legou, né, para todos nós que somos da linhagem dele. Essa capacidade de você realmente se esforçar para não forçar, né, no intento, né, quase um nobre intento, né, de realmente tentar não impor a sua vontade no mundo e respeitar as coisas como elas se apresentam, né, que o comum é a gente tentar forçar a nossa vontade, né? Você acha que é você que está certo, você acha que você que sabe mais, você acha que é você que tem a melhor opinião, e nesse sentido, muitas vezes você perde as possibilidades de interação com o outro, né? E essa riqueza que é a troca, né, de poder ouvir melhor o seu outro, a sua contraparte, né? Sim, e isso conecta com o que os antigos chamavam de não ação, né? Que em português é traduzido como não ação. E é muito diferente de não agir, de você se abster de agir, não é isso. Tem a ver com a qualidade da sua ação. Como você consegue entender a situação antes dela ser aparente. E aí você consegue agir em um nível de antecipação que, para quem está enxergando de fora, parece que você nem agiu. Parece que você não fez.
Então, por isso que se torna essa ação que aparentemente nega a própria ação, pelo menos nega a autoria da ação. E parece que não fez nada. Então, isso, quando a gente fala de transmissão de Kung Fu, é uma ideia de que a gente tem que trabalhar um processo que seja orgânico, né? Altamente personalizado e que seja orgânico. E isso a pessoa vai, né, aprendendo naturalmente, como na vida. Se a gente falar aí em termos de combate, por exemplo, seria, como bem colocou Mestre Quintela, você não escolher onde você golpeia. Quem vai dizer onde você golpeia é o outro. Você vai pronto para tudo. O outro vai te dizer como você vence. Então a sua vontade não é imposta no processo. Você vai se ajustar à situação, como a água, que é uma imagem também muito utilizada para falar desse processo de não ação. Os antigos também usavam muito a imagem da água, a ideia da água, né, para simbolizar isso. Exato, né? E é interessante esse ponto quando você traz isso para o campo de um embate, né? No geral, as pessoas falam de arte marcial e elas querem saber de como que, né, se usa isso no combate, né? Ou se é só filosofia, né? essas comparações, né? E é um ponto interessante porque aqui não é nenhuma questão de você nem escolher onde você golpeia. É inclusive saber que se você golpeia ou não é o outro que permite, é o outro que pede, né? Então não é nem assim, eu não decido se eu golpeio, não escolho como golpeio, eu obedeço o que o outro me demanda, né? Então isso é de uma riqueza estratégica tão grande, porque para você poder ser efetivo e assertivo nesse tipo de proposição, você tem que estar muito conectado com o outro, né? Ou seja, você realmente não pode colocar a sua vontade. Você não pode resolver, eu quero acertar o rosto e vou golpear lá o soco com a maior força que eu puder no rosto da pessoa, porque é isso que eu quero mostrar para ele, que o meu golpe é melhor, é mais forte, etc. Não, eu não sei o que ele está me oferecendo. Mas o certo é o seguinte, que tudo que ele me oferecer, o meu adversário, a minha situação, o problema com quem eu estou, né, lutando, né, com quem eu estou combatendo, independente do que ele me oferecer, eu vou aproveitar, né? E esse é um nível de disponibilidade que o artista marcial precisa se colocar, que amplia muito a humanidade. Acho que nós vamos falar um pouco mais disso, né, nos próximos cortes. Perfeitamente. Então vamos para os próximos cortes, onde o grão-mestre Léo Mamura vai pontuar questões sobre exatamente como o Kung Fu pode ser transmitido seguindo essa lógica. Alguns pontos aqui chamam a atenção como consequência deste processo apresentado pelo Patriarca Muyad. Vou elencar alguns deles. 1. Kung Fu não pode ser ensinado, apenas aprendido. Talvez a atividade que mais se aproxima desse processo aqui na nossa cultura é o andar de bicicleta. Você lembra como você aprendeu a andar de bicicleta? Né? O que é que pode ser feito para que você tenha um bom aprendizado? Uma boa bicicleta, um bom equipamento para não se machucar, né? um bom caminho para seguir, mas nada mais do que isso. O resto é apenas experiência. Eu posso criar alguns procedimentos, como por exemplo tirar os pedais, baixar o banco, né? Como se faz muito, né, no aprendizado moderno da bicicleta, mas somente você poderá aprender a andar. Ninguém vai te ensinar a andar de bicicleta. Esse primeiro ponto é fundamental e também é de difícil, né, manifestação. A gente pode até dizer que entendeu, né? Como é que você, né, não pode aprender, não pode ser ensinado, mas pode ser aprendido com o Kung Fu. O grão-mestre Léo Mamura usou o exemplo da bicicleta, que eu acho muito interessante porque enfatiza a experiência, que é como a gente aprende tudo na vida, né? Desde criança a gente aprende a falar pela experiência. A gente tenta falar com nossos pais falam com a gente, e nesse processo que a gente não entende como acontece, mas acontece naturalmente, a gente começa a falar. Então esse exemplo é muito bom, colocar a bicicleta, e eu gosto também de pensar na planta, né? Porque você não pode forçar uma planta a crescer. Então, como um tutor, inclusive é um nome que a gente inspirado também naquela varetinha que pode ser colocada na planta para ajudar o crescimento, né? Como um tutor, como nós fazemos, a gente não pode forçar a planta a crescer. A gente pode trabalhar as condicionantes,
checar se está bem colocado no sol, qual é a quantidade de sol, qual é a quantidade de água, mexer na terra, mas a planta, ela cresce no momento que ela tem que crescer. Por isso que eu falo aqui, inclusive, para quem me procura, que a minha busca como um profissional de Kung Fu não vai ser, né, moldar o movimento da pessoa, mas sim ajudar ela a descobrir o próprio movimento dela. O melhor movimento que ela pode fazer, do jeito que ela tem. Eu acho importante pensar nisso. E é muito bonito, né? Porque você está o tempo inteiro respeitando a natureza, né? E as condições da pessoa que te procura, né? Ou seja, você não está imputando nela ou colocando para ela algum modelo, alguma condição para que ela possa desenvolver o Kung Fu. Você está tomando a partir dela, né? Então esses exemplos que você colocou, fora o exemplo também que o Grão-Mestre Léo já coloca no vídeo, né, da bicicleta, esse exemplo também de aprender a falar, né, acho que são excelentes exemplos para poder associar com essa fala sobre o Kung Fu, né, que ele só pode de fato ser aprendido. E assim, engraçado que recentemente eu tenho vivido essas exatas experiências com a minha filha mais nova, né, tanto na bicicleta quanto nessa questão do aprendizado da fala, né, porque ela já tem 7 anos, por exemplo, e ela já fala com muita naturalidade, mas o escrever, né, e a leitura já é outra construção, né, mas a fala, ela fala com muita naturalidade e não teve nenhum estudo específico para que ela falasse tão bem. Ela só foi no processo da convivência, né? Já a leitura e a escrita envolve uma série de construções de outros signos, etc., que aí sim, ela tem que ser apresentada, mas também não adianta forçar, né? Não adianta eu ficar o tempo inteiro forçando que ela leia, porque isso gera mais dificuldade do que facilidade. Então, a maior parte do tempo, o que eu procuro fazer é apresentar para ela as possibilidades, a partir das curiosidades que ela tem. Então ela chega e pergunta assim, como que se escreve isso? Opa, então vamos ver, lembra daquela letra? Então você a partir do interesse. Então acho que o Kung Fu também está muito associado nessa construção, né? A partir do investimento da pessoa. Então a pessoa, ela buscou o polo de acesso Insai Kung Fu, por exemplo, né? Ou o meu polo de acesso Lin Famou Kung, né? Que a gente faz a gestão. E ela tem, quais são os interesses que ela tem no Kung Fu? Porque esses interesses são diversos, né? E aliás, a gente vai ter um momento também no vídeo que vai comentar sobre isso, como que os interesses evoluem também, né? A gente tem uma jornada de há mais de 2 décadas já no Kung Fu, então você vê, certamente o interesse que você tinha quando começou, ele evoluiu, não é o mesmo interesse, ou no mínimo ele se transformou, né? Então esses são pontos interessantes para você perceber como que o Kung Fu de fato vai sendo revelado para você, o seu próprio Kung Fu, né? E como um tutor, como nós somos, por exemplo, no nosso caso profissionais, o nosso trabalho é o quê? Ajudar que a pessoa possa dar os passos que ela precisa dar na direção daquele interesse que ela tem. Então não tem nenhuma imposição. Por isso também a gente não tem nenhuma prisão. Quer dizer, se a pessoa fala assim, até aqui foi bom para mim, eu tenho interesse de fazer agora outra coisa. Fique à vontade. Né? Você pode buscar os seus caminhos. Então, o Grão-Mestre Léo costuma comentar isso, né, sobre a relação mestre-discípulo, né? A posição do mestre é estar sempre com a porta aberta, né, para que o discípulo possa entrar e sair quando ele desejar. Então, né, você vê que um tutor precisa ter essa condição, né, de dar espaço para que a pessoa possa trazer o interesse dela e fazer os investimentos dela, sem que eu coloque na cabeça ali do meu aluno, você tem que ser bom disso, você tem que ser bom de luta, você tem que ser bom de revelar o seu Kung Fu na sua vida. Cadê? Sabe? Não tem uma cobrança, tem aquilo que ela traz para o interesse dela. Então, nesse sentido, é muito mais difícil, né? Seria mais fácil se a gente tivesse um currículo, né? E falasse, você tem que cumprir esse currículo aqui, e aí a gente vai fazer vamos checar se você está dentro das capacidades aqui. Isso na maneira como a gente trabalha com o Kung Fu não acontece. Porque cada pessoa é diferente, como é que a gente poderia ter algo que medisse elas? Então, a gente precisa realmente usar uma metodologia de convivência, né? Que é bem mais complexa e espero que a gente tenha a oportunidade de falar cada vez mais sobre ela, né? Porque ela demanda mais do que alguns minutos aí. Exatamente. Vai agora para os próximos 2 pontos que estão colocados pelo Grão-Mestre Lemon Moore. 2. Você aprende Kung Fu sem perceber que está aprendendo. Quantas vezes você, num momento determinado, você começa a falar coisas que você não havia
percebido que tinha aprendido. Isso é Kung Fu. Por quê? Porque foi um processo tão natural que quando você manifesta, aí sim você percebeu que aprendeu. Antes disso, você nem percebeu porque foi um processo natural. 3. O Kung Fu é manifestado principalmente nas atividades do cotidiano. Obviamente que aqui nós temos como base o clássico chinês Chun Yun. Chun Yun quer dizer equilibrar-se no simples, nas coisas simples. E é lá que o Kung Fu é manifestado. Essa é uma metodologia confuciana muito antiga e que o Kung Fu herdou até os dias de hoje. Essa importância do simples e esse aprendizado sem notar, eu acho uma riqueza muito grande também. E é fácil da gente identificar isso. Você que tem, né, filhos, você vai estar, muitas vezes você pode falar para sua filha, por exemplo, né? Não é socialmente muito bom você xingar na rua alguém. Aí você fala isso, você fica repetindo isso. Mas nada adianta se você, quando vai andar de carro com ela, você começa a xingar no trânsito. Ela certamente vai pegar essa incoerência e talvez vai começar a repetir, inclusive. Então é interessante como a importância de entender que o aprendizado acontece o tempo todo e principalmente nas coisas mais simples. Daí a importância da vivência, né? Você não pode entender o aprendizado como informação, mas sim como uma vivência. Então, por isso que a gente fala tanto de vida Kung Fu nesse sentido. Esse Kung Fu que está integrado e que faz diferença na vida. E que a gente aprende, inclusive, pela convivência. Então, esse ponto ele conecta todos eles. Exatamente. Esse exemplo é muito interessante, né, da criança, né? Porque, de alguma maneira, todos os alunos, né, eles começam na sua jornada, assim como nós mesmos, né, dentro de uma vivência de um nascer, né, dentro dessa jornada. E a convivência com seu Sifu, né, com seu mentor, é extremamente importante, inclusive para desenvolver em você quais são, né, os parâmetros pelo qual você está caminhando dentro daquela jornada. Então, nesse sentido, é claro, né, que o Sifu ele tem um papel, né, de dar um certo tom assim na jornada dos seus alunos, né? E de ser em algum momento uma espécie de exemplo, né? Mas à medida que a jornada e o praticante, o aluno, vai amadurecendo, ele vai também entendendo as transformações que essa relação vai sendo construída, né? E percebendo que ambos são seres humanos, né? Então é comum no início você achar o seu mestre um super-herói e no final você entender que ele é um ser humano como você, embora ele tenha mais experiência que você e está num caminho há mais tempo. Então é basicamente uma espécie de quem caminhou um pouco mais na frente, né, e está te ajudando a perceber o caminho, embora os caminhos, né, de cada um sejam diferentes, coincidentes em algumas coisas, porque a gente pode dizer que nós somos todos irmãos, né, de jornada, né, dentro da seara das artes marciais. Mas é um ponto interessante porque você vê, realmente não adianta você ficar doutrinando, né, ou né, repetindo na cabeça de alguém o que ela deve fazer, se você não coloca ela num ambiente em que ela possa, primeiro, poder vivenciar aquilo, e segundo, onde ela não observa ninguém fazendo aquilo. Né? Não é natural para uma criança você educar ela a não xingar se todo o tempo todo mundo xinga ao redor dela. Né? Então, talvez seja mais fácil você educar ela no sentido apropriado. Olha, há lugares onde você xinga, há lugares onde você não xinga. E aí você vai ter que entender pela convivência quando é oportuno, quando não é. Né? Do que você simplesmente não xingue nunca. Né? Ou aquela coisa, nunca fale com estranhos. Né? E aí, há situações que você precisa se posicionar, situações que você precisa perguntar, às vezes precisa de informação, você tem que falar com o estranho. Então, quer dizer, é um tipo de brincadeira com as palavras, né, que se a pessoa leva aquilo a ferro e fogo, né, ela se limita. Né, que nem também quando a gente diz assim para a criança, sempre respeite os mais velhos. Mas qual tipo de relação é essa? E se for um mais velho que vai colocar a criança em perigo, se for uma pessoa desconhecida, que mal intencionada, né? Então ela vai respeitar isso também? Né? Então o mundo ele precisa mais do que só respostas muito modeladas. Né? As situações que a gente vive, e sempre foi assim, isso não é uma coisa do mundo moderno. A maneira como o ser humano vive,
ele vive dentro de complexidades. As relações são todas muito complexas e essas complexidades se revelam constantemente no cotidiano, né? Que aí a gente retorna para esses 2 pontos que o grão-mestre Larry elencou, né? Que é o Kung Fu, ele está se manifestando nessas coisas simples no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu quero aprender uma arte marcial porque eu quero ser um lutador, porque eu quero, né, ser capaz de me defender contra um bandido, contra uma faca, contra, sabe, essas coisas, né? Nada contra, né? Eu, inclusive, comecei minha prática querendo exatamente isso também, quando comecei, então nada contra, né? Mas você precisa perceber o seguinte, existem algumas lutas e alguns combates que você trava em pequenas coisas da sua vida, né? Como, por exemplo, se você consegue levantar da sua cama todo dia e desenvolver uma vida digna. Ou se você está se arrastando da cama dentro de uma vida que você nem gostaria de ter. E, tipo, muitas pessoas que me procuram estão vivendo dessa maneira, né? Vivendo assim, vidas que, às vezes, e não é uma questão de recurso, pessoas com muito recurso financeiro, etc., mas com muita dificuldade de sustentar a vida que elas estão vivendo, né? Em outros sentidos, em sentidos emocionais, em sentidos vocacionais. A pessoa está há muitos anos vivendo uma determinada profissão, por exemplo, que ela não tem vocação, mas porque por acaso foi a profissão que ela acabou aderindo, que ela acabou tendo algum sucesso financeiro. Então, percebe que o ser humano ele pode muitas vezes, pelas coisas mais simples e mais comuns do seu dia a dia, perder os principais combates. E muitas vezes infantilmente preocupado em tentar ser um lutador. E pouquíssimas pessoas têm vocação para ser lutador. Pouquíssimas pessoas têm vocação para ser, por exemplo, um atleta de combate, né, de subir num octógono, etc. Pouquíssimas pessoas têm essa vocação, né? Então você tem que tomar sempre muito cuidado para entender aonde é que está a sua vocação, porque o Kung Fu vai te servir independente, né, da sua vocação e principalmente para você perceber essas noções dentro da sua própria vida, né, que é o que a gente costuma dizer do sentido amplo do Kung Fu. E isso conecta com o processo confuciano citado pelo Ganesh Lemamura. A gente pode citar como ícone desse ponto o Chun Yun. Chun de meio, Yun de comum, né? Ou seja, essa noção do que é cotidiano, né? Do que é mais simples, inclusive. Porque você ter a noção da medida exata numa situação que você está muito atento, talvez seja mais fácil, ou pelo menos ela é mais evidente, do que você ter essa noção em tudo que você faz na vida. Então o Chun Yun ele tem um pouco essa lógica de como você usa todas as coisas da vida, inclusive ou principalmente as mais simples, para cada vez você exercitar, você buscar achar esse meio, essa regulação, esse entendimento do que é apropriado. E é por isso que até tem inclusive aquele ditado que fala que, né, as pessoas elas não tropeçam em montanhas, tropeçam em pedrinhas, porque é exatamente na pedrinha que a nossa atenção não está. E o Chun Yun traz esse convite para você poder prestar atenção na montanha e na pedrinha com igual qualidade. E esse tem a ver com o caminho do Kung Fu que a gente pratica. Exatamente. É muito bom esse ditado. Não me recordava, é muito bom, né? De fato, né? A gente não tropeça em montanhas e é muito fácil, né? Que por exemplo, eu gosto muito de viajar, né? Então, e quando você está na estrada, é muito fácil você se impressionar com paisagens muito bonitas, né? E subestimar aquilo que você vê todo dia, né? Então, se você mora, por exemplo, num lugar que é naturalmente muito bonito, é muito comum você não dar tanta atenção para aquilo que você já está acostumado. Então eu percebo que é exatamente esse o ponto, né? Aquilo que você está mais acostumado no seu cotidiano, normalmente é o que você subestima, né? Normalmente é o que você não presta atenção, é a pedrinha, né? Então isso é um ponto muito importante aí. De fato, ninguém tropeça em montanhas, né? Vamos agora para mais 2 pontos muito importantes também, colocados no vídeo. 4. Todas as pessoas têm condições de desenvolver o Kung Fu e cada um tem sua própria maneira de manifestá-lo. O Kung Fu ele é único, por isso que se você quer copiar alguém, isso não é Kung Fu. O Kung Fu é algo que vai sair de você através de uma manifestação pessoal e o tempo é de cada um. Então você tem o seu tempo,
o seu companheiro tem um outro tempo. Não há como comparar. Por isso que graduações sob tempo vão dificultar a manifestação do Kung Fu. 5. Para desenvolver o Kung Fu é preciso aprender a evoluir à vontade para melhor avaliar o potencial de uma situação. O que é evoluir à vontade? Evoluir à vontade é quando você vai mudando a sua opinião à medida que o processo evolui. Então, esses 2 pontos juntos são importantes, porque a gente está falando, né, disso de toda pessoa pode buscar isso, e isso conecta com a noção de personalização desde o começo, quando a gente fala de transmissão. É algo que a gente, como profissional, tenta, né, buscar o tempo todo, não partir do que a gente quer, mas sim partir do potencial que a pessoa tem e que conecta com outro ponto, identificar esse potencial. Né? Nesse entendimento, essa humanidade tem a ver com a capacidade de fazer essa conexão. E o mais interessante, muitas vezes, é quem busca a gente nos nossos polos, muitas vezes, nem a pessoa identificou o potencial que ela tem ainda. E às vezes a gente vai ter que ter esse papel de conseguir olhar e dar tempo da pessoa, no tempo dela, manifestar o potencial dela. Por isso a importância de não ficar fazendo comparações ou forçando caminhos, né? Você tem que participar de campeonato, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como é que a gente vai a partir do que a pessoa busca? Né? E o que ela vai manifestando e desenvolvendo da humanidade dela no fundo. Eu penso que o profissional, né, de artes marciais até, mas no nosso caso especificamente, né, que trabalhamos com essa noção do Kung Fu, uma das coisas, inclusive, isso é uma fala do Grão-Mestre Léo, que na convivência minha com ele comentou algumas vezes sobre o quanto que um Sifu, né, ou seja, um mestre, né, que atua dentro dessa transmissão, né, de um sistema de Kung Fu, precisa ter gás, né, gás no sentido assim, de você precisa ter condição de aguentar uma maratona, sabe? Você precisa conseguir ter condição de esperar, né? Então, nesse sentido, você não pode estar afoito, ansioso para desenvolver ou ver algum tipo de resultado nos seus alunos ou no crescimento do seu grupo, né, ou no desenvolvimento da sua escola, né? Eu quero muito ter muitos alunos, eu quero que meus alunos se desenvolvam. Tá? Você tem que realmente trabalhar em cima daquilo, da realidade que é apresentada para você e esperar que cada aluno que te procura, cada pessoa que busca você como mentor para conviver e desenvolver o Kung Fu, que ela possa ser trabalhada no tempo dela. Né? E isso, nesse sentido, o profissional, né, como nós somos, é um desafio constante. Você tem que estar sempre atento para não atropelar o tempo do outro. Né? Porque muitas vezes você enxerga, você vê, o cara ele tá agindo fora da vocação, claramente ele não está atuando conforme a natureza dele. Você muitas vezes, pela natureza da nossa profissão e pela quantidade de pessoas com quem a gente lida, é fácil para você perceber algumas noções, alguns comportamentos e você chegar lá e dizer para a pessoa, isso aqui não está bom, você deveria pensar nisso. Né? Mas isso também é uma usurpação. Você tem que esperar ele provocar, trazer aquela questão para você na prática. Você tem que ver isso refletido na prática dele lá, na hora que ele está fazendo lá o Tisao, na hora que ele está praticando com um outro companheiro no Kung Fu. Né? Você tem que ver na sequência de movimentos dele, como ele está colocando aquilo que ele está vivendo na vida dele. E esperar que ele consiga fazer essas junções, né? E traga isso para você, ou às vezes nem traz, ele próprio está sendo alimentado com aquilo, né? Ele está vivendo toda essa transformação e você está só observando e ajudando a permitir que ele continue, né, vivendo, tendo aquela experiência. Né? Então é um caminho bem complexo, né, que um Sifu, um profissional desse tipo de trabalho tem que ter. Você precisa realmente ter muita paciência e principalmente paciência com a sua própria vontade. Né, porque aquela coisa, né, não é de maldade que você quer ir lá e ajudar a pessoa, mas tem que saber se essa ajuda, né, ela é oportuna. Né? Será que a sua interferência é oportuna? Ou a pessoa precisa passar por aquilo? Né? Na dimensão Kung Fu, no universo do combate mesmo, a gente costuma dizer que se você tomou o golpe foi porque você abriu a porta, né? Porque você permitiu essa ponte.
Então, no fundo, dentro na dimensão Kung Fu, quem toma o golpe é que pede desculpa, porque você obrigou a outra pessoa a te golpear, você deu abertura para ela. Então, nesse sentido, tem que tomar sempre um cuidado de saber quando é que existe ponte para você atuar e quando é que você precisa esperar, né? Então, a espera estratégica aqui é um elemento, né, muito importante. Sim. Uma outra questão que liga esses dois pontos é esse entendimento de que quando a gente busca o sentido amplo do Kung Fu, a gente está falando de uma habilidade marcial que cresce junto com a habilidade humana, ou seja, o desenvolvimento humano. Ou seja, não faz sentido, o sentido amplo, alguém tem uma técnica muito apurada se ela não consegue fazer nada além disso. E como é que isso se conecta? De certa forma, é simples, quando explicado, mas não é fácil de fazer. Que é o quê? A pessoa que, quando ela está no movimento marcial dela, ela ignora totalmente a outra, simplesmente impõe a vontade dela, ela está deixando de usar o potencial que o outro oferece. Isso é avaliação da situação. Eu faço meu movimento mais fácil se eu conseguir realmente conectar com o outro e ouvir. Se eu tenho que ir por esse lado, se eu tenho que trocar a porta, o que eu tenho que fazer. E a mesma mente que é educada no combate, né, na situação marcial, para conseguir enxergar isso, para conseguir conectar, mesmo nessa situação estressante, que é o momento marcial, é a mente que consegue no dia a dia fazer a mesma coisa. Ela consegue, numa conversa, não forçar o ponto dela. Ela consegue, no trabalho, muitas vezes, achar uma solução que ninguém achou, porque ela está conseguindo avaliar a situação. Então, é essa noção de que a habilidade marcial ela pode caminhar junto, pode crescer junto com o desenvolvimento humano, que tem a ver com essa capacidade de realmente conectar com a situação, avaliar estrategicamente uma situação. Exato. E tem um potencial muito rico, né, nesse trabalho, e esse trabalho ser marcial, né, ou seja, ser desenvolvido dentro de uma arte marcial, porque a ideia da marcialidade, atuar, ela gera em você situações em que você não pode negar, né? Então, uma pessoa que força o golpe para cima de um adversário, ele percebe o gasto que isso gera no corpo dele, ele percebe o cansaço, ele percebe o quanto a musculatura vai ficar, né, vai sentir o peso da força que ele está fazendo, né? Se o outro souber responder apropriadamente, ele vai ser punido por ter forçado o movimento. Então, a marcialidade, ela, dentro do contexto da arte marcial, e o uso do corpo para esse tipo de aprendizado, né, a pessoa não consegue negar os efeitos. Então, porque isso poderia ser desenvolvido intelectualmente também, né? Mas você perde essa oportunidade do peso da realidade, que é como eu digo para os meus alunos: o seu corpo vai dizer para você que você está forçando. Você pode virar para mim e dizer: não, eu não estou forçando, não, eu estou fazendo de outro jeito. Tá, tudo bem, pergunte para você mesmo, pergunte para o seu corpo, né? Que ele próprio vai te responder. Você não precisa nem acreditar no que eu estou falando. Né, que às vezes o Sifu vai lá e pontua alguma coisa, ó, você esse movimento aqui não foi o adequado. Aí a pessoa, não, mas foi sim, não sei o que, tudo bem. Né, daqui a pouco deixa você experimentar, né, experimente mais. Né, e aí você vai permitindo com que a pessoa, ela própria, encontre as suas respostas, porque ela não consegue negar a própria experiência. Né, intelectualmente tudo é possível você abstrair, negar, gerar contraposições lógicas, etc. Mas você, na experiência corporal, você não consegue negar. E aí é esse ponto que você colocou, né, mestre Felipe? A mesma mente que está vivendo esse processo é o corpo que está vivendo esse processo. Então é como se o corpo educasse a mente e a mente refinasse essa educação para o corpo. Então existe uma troca, né? E aí ela, nesse sentido, ela consegue então levar para o aprendizado da vida dela. Né, o tipo de golpeamento que a gente chama de inundar, né, que é o golpe responsivo, né, a sua capacidade de ouvir para responder apropriadamente. Então, nesse sentido, uma pessoa na vida dela vai conseguir ouvir melhor e dar respostas mais apropriadas, porque ela, no combate, no calor do combate ali, ela consegue ouvir melhor o que o outro está fazendo e agir de forma mais apropriada. Sim. O que mais acontece, inclusive, é a pessoa, ela, nesse processo, descobrir que ela age diferente do que ela imagina, né? A pessoa fala: sou da paz, eu não forço nada. A primeira coisa que ela faz quando ele tem contato com a experiência marcial é começar a brigar loucamente, né? Começar a não aceitar nada. Comum. É bem interessante isso. Passar aqui no próximo ponto. 6. Quando aprendido apropriadamente,
o Kung Fu aflorará de maneira natural toda vez que for necessário. Isso é uma coisa interessante porque muitas vezes você não sabe que sabe até precisar. E isso que caracteriza o Kung Fu. Você aprende por si mesmo, não sabe quando está aprendendo por si mesmo e só irá perceber que aprendeu quando precisar. Então observe que muitas e muitas vezes isso aconteceu na sua vida e você não percebeu. E isso quer dizer um processo que você viveu foi um processo Kung Fu. Esse ponto é muito importante porque entra direto, né, no que a gente pode chamar, que muitos especialistas chamam de cognição corporal. E na nossa sociedade é um pouco ignorado, né? Porque a gente foi formado pela escola num processo, muitas vezes, que favorece o aprendizado pela audição, favorece o aprendizado pela visão, mas não pelo movimento. E tem tanta coisa que a gente aprende com o movimento que é fundamental essa noção de incorporação, ou aprendizado corporal. E, né, você vê, muita gente fala de intuição, né? Em inglês fala gut feeling, né? A pessoa sente um frio na barriga, assim. Tem uma porção de jeitos de falar em várias línguas que falam dessa sensação corporal ligada a um entendimento ou um aprendizado. Mas a gente muitas vezes acha que é um aprendizado menor. No caso do Kung Fu, a gente favorece, valoriza esse aprendizado com tudo que ele tem. Porque a ideia é que você seja capaz de incorporar aquilo, porque incorporar é a única maneira de universalizar. No Kung Fu não existe a noção de eu sei, mas eu não sei fazer. No Kung Fu só existe eu sei fazer. Então, é muito importante entender isso, porque no momento que é incorporado, você vai saber fazer até quando você nem imagina. Simplesmente sair. Exatamente. O Patriarca Moyato tinha uma frase que a gente gosta muito, os meus alunos adoram essa frase, que é, né, quando você precisar do Kung Fu, o Kung Fu vai pop out, né, que ele fala em inglês, né, então o Kung Fu vai pular para fora, né, porque ele vai atuar independente de você. Né, então isso é um ponto muito rico de se pensar, quer dizer, uma vez que você desenvolve um aprendizado, né, adequado do Kung Fu, né, e da sua jornada e começa de fato a desenvolver o seu Kung Fu irá atuar independente da sua vontade consciente. Da mesma maneira como acontece no início, quando você tem esse exemplo que você mesmo, mestre Felipe, estava dando no ponto anterior, né, que é sobre a pessoa muitas vezes ela tem uma personalidade, ou ela tem uma certa persona, né, que ela se apresenta, né, ela, eu sou pacífica, etc. E na primeira situação de combate que a gente coloca ela coloca lá um monstro ali para fora, né, você fica até assustado, né, cara, que isso, calma, né, vamos devagar aqui, né? Então você vê, aí também é a mesma coisa, que o que está saindo é essa expressão que não está refinada, não está educada, né? E ela foi escondida muitas vezes, não por maldade, simplesmente pelo processo que a sociedade convive, né? De você, aquilo que a gente estava comentando mais cedo, você fica educando a pessoa em cima de algumas prerrogativas, né? Você não pode ser mal educado, você não pode xingar o palavrão, né? Você coloca a pessoa dentro de alguns modelos aceitáveis para a sociedade, né? E ela vai escondendo a natureza dela, vai se escondendo. E aí quando você coloca ela dentro de uma situação de combate, dentro de uma situação de marcialidade, né? Obviamente simbólica, né? Mas coloca ela dentro de uma situação de marcialidade, aquilo explode, né? Mas uma vez que você é educado dentro desse processo do Kung Fu e passa por esse processo que você comentou da incorporação, né? Ou seja, você a gente volta lá no início do vídeo, né? Você se esforça para não forçar, você deixa o Kung Fu, né, fazer parte do seu desenvolvimento, você se educa por ele, você começa a manifestar a sua própria vocação, a sua própria natureza. E aí isso é refinado através de um sistema de Kung Fu e vai te conduzindo, ou seja, você está em todo esse caminho, você foi incorporando algumas habilidades que você foi desenvolvendo na sua jornada para então universalizar ou manifestar o seu Kung Fu, né? E aí quando ele se manifesta de forma espontânea, ele não é pensado, né? Você não pensa para fazer,
né? Por isso que quando é muito comum, né, mesmo para quando você pega casos de eventos, por exemplo, muito críticos em que uma pessoa precisou tomar uma atitude muito drástica, é muito comum, inclusive, a pessoa nem lembrar como ela fez aquilo. Né? Você fala assim, nossa, você viu o que você fez? Você levantou um carro ali para tirar a pessoa de baixo. Não, foi, ela nem percebe. Né? Você tem relatos, por exemplo, de soldados, por exemplo, né, que eu gosto muito desse ambiente, convivo com alguns, e o pessoal comenta que, por exemplo, em situação de alto perigo, e às vezes no tiroteio, etc., se a pessoa ele nem percebe o barulho, o corpo dele age e faz o que tem que ser feito conforme aquilo que ele foi treinado, etc., que ele gerou uma segunda natureza, né, e ele nem sabe exatamente como ele está fazendo aquilo, porque o corpo toma a atitude, o Kung Fu pop out, né, ele pula para fora. Né? Então, é aquela ideia da ação apropriada e espontânea, porque ela nasce de uma segunda natureza, né? Uma natureza que foi sendo educada, internalizada, né? E nesse último nível de desenvolvimento do Kung Fu, universalizado. Por isso que é muito legal essa fala que você fez, né, Felipe, de que não faz tanto sentido uma pessoa ter muita habilidade técnica e não ter desenvolvimento humano, né? Porque essa habilidade técnica fica limitada ao universo técnico. Quer dizer, você é muito bom de dar socos e chutes, é excelente, né? Super habilidade motora, etc. Isso é aquela coisa impressionante, né? Mas se você não se desenvolve humanamente junto com essa habilidade, isso é o que você consegue fazer. Esse é o cantinho do mundo que te foi reservado, né? Agora, se você consegue, com essa habilidade, conseguir entender que a sua capacidade de socar alguém, ela está extremamente associada à sua capacidade de perceber melhor o outro, aí você começa a trazer o seu desenvolvimento humano junto. E aí, nesse sentido, o seu Kung Fu ele se apresenta com muito mais completude. Né? Por isso, o sentido amplo de Kung Fu que a gente comenta sempre é tão importante. Né? Porque vai te formar num outro contexto, mais completo. Né? Porque eu mesmo comecei, quando eu comecei a praticar lá com meus 16 anos de idade, né, o meu interesse era também dar soco e chute, ser muito bom nisso. Né? E eu fiquei muito feliz e fui muito bem sucedido nisso. Mas hoje, com filho, eu tenho filho adulto já, tenho filho pequeno ainda, né? Tenho toda uma outra progressão de vida, com 41 anos, e aí? Eu ainda quero ficar sendo bom em dar chute e soco? Eu preciso evoluir essa vontade também, né? E entender que existem duas pessoas diferentes, né? O moleque de 16 anos, né, e a pessoa de 41 anos, né? Existe um caminho diferente, inclusive na minha capacidade motora, que foi se transformando ao longo do tempo. Exatamente. E é importante também pensar como essa capacidade de você aprender, né, se incorporar acontece muito naturalmente. Né? E, por exemplo, nossos pais. É muito comum pessoas que falam assim, poxa, naquela dada situação estressante eu comecei a agir como meu pai fazia ou como minha mãe fazia e nem me dei conta. Para ver o peso desse aprendizado pela incorporação e pelo cotidiano, pela convivência. E aí a importância do papel de um sistema de Kung Fu. Porque você vê, se isso acontece, né, e talvez nem seu pai nem sua mãe queira fazer isso com você, né, marcar você tão profundamente assim, o sistema de Kung Fu é exatamente um processo que foi organizado, né, e refinado pelo tempo para que a gente possa usar essa capacidade humana de aprender pela incorporação, mas de um jeito sistematizado. Tem que ter um caminho, tem um processo pedagógico que tá organizado. E aí ele tem um processo que usa esse poder da incorporação, mas de um jeito que tem um caminho mais compreensível de evolução. E permite para todo mundo, né? Todo tipo de pessoa, independente do seu momento de vida, da sua própria riqueza de vida, das suas próprias histórias, se é um jovem que nem foi quando eu e você começamos, ou se é uma pessoa já mais velha que está começando hoje mesmo. Eu conversei com um possível aluno que é um médico já renomado, uma pessoa que tem já mais de 50 anos, ou seja, inclusive de idade é mais velho do que eu, mas que me procurou para ser mentor. Por quê? Porque está querendo entrar nessa jornada do entendimento do Kung Fu, né? De aproveitar as experiências ricas que ele tem na vida dele, né? Dentro de uma jornada de melhor desenvolvimento humano. Ou seja, isso não impede nada. Então, independente, não tem perfil do Kung Fu, né? Tem só o interesse da pessoa, né? E aí, claro, né? Você encontrar
aquela pessoa que vai ser o mentor com quem você melhor se afina. Então, a gente tem vários tipos de sifus, né, os mais diferentes possíveis. Então, mas aí você tem que encontrar o seu mentor, né, a pessoa com quem você vai realmente se permitir essa jornada. É uma jornada que é extremamente rica e independente do momento. A pessoa, enquanto a pessoa for um ser humano e estiver em vida, ela pode se desenvolver, né? O grão-mestre Lemuro costuma falar isso, que até o último segundo antes de você fechar o olho ali e falar, terminou minha vida aqui. Fechou o olho, você ainda está desenvolvendo seu Kung Fu. E algumas pessoas acreditam, inclusive, que continua depois. Então, é possível também, de acordo com o que você acredita, é possível você continuar se desenvolvendo. Então, o ponto é esse, né? Não há limitação e não tem linha de chegada. Né? Você, o tempo inteiro, se desenvolvendo continuamente. E essa é a beleza do processo, para mim pelo menos, né? Mas eu acho que para muita gente também. Deixa eu colocar o próximo trecho aqui, o nosso penúltimo trecho selecionado. 7. O que caracteriza uma pessoa que manifesta o Kung Fu é a capacidade de estar relaxado. Ela está aberta para aquilo que não entende e faz uso dos recursos oferecidos por tudo que está ao redor. Então, olha só que interessante, e dos grandes exemplos nós temos na nossa vida escolar. Quando nós estudamos para a prova, estudamos muito e depois, na hora que precisamos, esquecemos. E somos incapazes de usar determinados raciocínios porque nós não lembramos da matéria. Nós achamos que o conhecimento é tudo. Para esse ponto é muito importante do relaxamento. Inclusive, já ouvi relatos, né, de que o Patriarca Moyar respondeu uma pergunta falando sobre isso. A pergunta foi, mais ou menos, qual é a habilidade mais importante que um praticante de Wing Chun tem que ter? E ele falou sobre relaxamento. É interessante que, de fato, sem essa disponibilidade para se de fato conectar com a situação, que começa com você relaxando para aceitar que existe uma situação, e você precisa conectar com ela, não dá para fazer nada. Você não vai ter como responder adequadamente se você não estiver, né, relaxado para conectar com a situação. E às vezes, relaxamento é uma palavra que as pessoas, né, entendem equivocadamente, que parece você ficar mole, você ficar totalmente, né, solto. Não sei isso. Eu acho que talvez uma palavra até mais clara para isso seria prontidão. Como é que você consegue um estado de prontidão, mas sem tensionar? E é exatamente essa mistura, essa relação que gera uma prontidão com relaxamento. Apropriado entre esses limites, né? Que é, se você fica tenso demais, a sua tendência, inclusive, é se congelar, né? Quer dizer, você tensiona tanto que o seu corpo perde mobilidade, né? Perde motilidade. E se você está relaxado demais, você perde a mobilidade pelo outro extremo, quer dizer, você perde a condição corporal de estar pronto. Então é exatamente o equilíbrio entre esses pontos, que é esse relaxado que o Grão-Mestre Léo está comentando, né? Que o Patriarca Moyar também comentou nessa fala que você citou, né? E essa habilidade de estar relaxado dentro desse contexto de prontidão, né? Relaxado o suficiente para ouvir o outro e ser capaz de respondê-lo, né? Então esse é o relaxado, essa medida apropriada entre o quanto eu consigo ouvir e o quanto eu consigo agir, né? O que é comum no dia a dia? A pessoa está ou muito relaxada ao ponto de ela não conseguir prestar atenção em nada, ela está relaxada demais, né? Ou ela está tensa ao ponto de ela prestar tanta atenção, mas ela não consegue agir, né? Então isso é muito como esse exemplo mesmo que o Grão-Mestre Léo deu no vídeo, é um dos exemplos, né? De você, o aluno estuda, está tão tenso com a prova que na hora da prova ele congela, ele esquece, dá o tal famoso branco, né? Não lembro. Então eu tenho um aluno, por exemplo, que estuda concurseiro, né? Já é concursado e está sempre constantemente estudando para novos concursos, né? E é um relato muito comum nesse meio do pessoal que faz concurso público, né? A pessoa estuda e aí na hora da prova esquece tudo que ela estudou, às vezes por anos estudando, e ela não consegue manifestar aquela habilidade na hora que ela precisa. Ou, por exemplo, casos de atletas de alta performance que se machucam no próprio treino e na hora de performar não consegue performar porque o corpo já está tensionado demais,
Então é muito comum em atletas de alto nível você ver que existe um momento de relaxamento antes da prova em si, né? A pessoa pratica e depois tem um momento lúdico onde ela tem esse momento de relaxamento, onde ela tem uma distensão, né, para então que ela possa performar em alto nível depois. Então você vê que existe até no esporte de alto nível, né? Ou no próprio combate mesmo, no MMA e etc. Você vê que isso é uma prática comum no boxe, é uma prática comum, né, da pessoa. Ela treina muito, mas antes do combate ela tem um momento de distensão daquela tensão, para ela poder inclusive performar, porque se ela não tiver, o normal é que ela se congele, né? Ou, por exemplo, profissionais de segurança, né? Eu e você, nós temos irmãos que são membros de forças de segurança, né? Você vê, eu já ouvi vários relatos, né, de a pessoa treina muito, né, treina com armas de fogo, faz aqueles treinos absurdos, assim, né, mariner mesmo, sabe, aquela coisa de quase filme de Hollywood, você fala, meu Deus, isso é um super-humano. Mas na hora de performar, ele congela, né, ou bate um medo inexplicado, né, a pessoa não consegue agir. E normalmente a pessoa que consegue ter algum sucesso é a pessoa que conseguiu relaxar a mente. Ela conseguiu permitir que o corpo se movesse nesse entremeio entre o relaxamento total e a tensão total. Né? Ele conseguiu achar, né, o caminho do meio aí, né? A gente volta pro Chong, né? Volta por esse ponto novamente. Né? E de novo a importância de um sistema. Porque o sistema Wing Chun, ele trabalha desde o começo essa capacidade de você achar o tônus ajustado para cada movimento. Qual é o nível de tensionamento em cada parte do corpo para aquele movimento poder acontecer. Isso é muito característico do Siu Ning Tao, por exemplo. O Siu Ning Tao já dita esse processo para todo o sistema. E, logicamente, cada domínio vai trabalhando diferente. Mas é muito interessante ver como um sistema de movimentos foi organizado para conseguir construir essa capacidade de relaxar. Muitas vezes quem tem dificuldade de achar esse relaxamento acha que é impossível. Acha que é uma questão de dom, de facilidade. Não, é construção. Todo o processo pode ser construído. Você pode aprender a performar mais relaxado em alto nível. E aí você vai conectar com esses atletas, como foi falado, de alto nível, né? Por exemplo, corredor de 100 metros rasos. Muitas vezes fala assim, tô correndo solto hoje. Por quê? Ele precisa correr solto. Correr tensionado não vai conseguir disparar o que precisa disparar. É muito interessante. Vou colocar nosso último trecho. Aliás, tudo o que foi citado acima só é possível através da imersão em um processo chamado Vida Kung Fu. Processo central da metodologia do Patriarca Muyad, conforme seu aprendizado com o Patriarca Ip Man. Então esse fechamento é fundamental porque fala da importância desse processo que em cantonês é Sanfa, em mandarim é Xinfa. Então esse Xin ou esse San é de coração, na lógica chinesa, né? Coração barra mente, que a gente pode falar de consciência, né? E Fa de método, que é o que caracteriza a nossa linhagem, quando a gente fala na denominação Moya Wing Chun. E eu acho muito feliz esse entendimento e essa valorização que o Patriarca Muyad sempre deu à vida Kung Fu, porque o movimento, né, corporal é o que está mais próximo de gerar conduta, ou seja, de fato, né, transformar como a gente lida com o dia a dia. E a melhor forma de aprender isso, de fato, né, já que o processo tem a ver com conduta, tem que ser valorizado o dia a dia, tem que ser valorizado em relação. Como você conecta com as pessoas, como você pratica com as pessoas seu Kung Fu, como você, né, se relaciona com os seus familiares, como você se relaciona no trabalho. Tudo isso está conectado. Quando você começa a enxergar que a vida é um processo de aprendizagem, você começa a entrar no que a gente pode chamar de dimensão Kung Fu, o sentido amplo de Kung Fu. Exatamente, né? Acho que você fez uma excelente explanação aí para os nossos, né, espectadores aí, né, Felipe? Essa metodologia, vamos dizer assim, essa escolha, né, de trabalhar, que a gente herda do Patriarca Muyad, que constrói isso que a gente chama de a denominação Muyad Wing Chun, né, a ideia da convivência mesmo, o Kung Fu na convivência, né, você expressar isso no seu dia a dia, né, conectado com a experiência dos seus movimentos, das movimentações corporais, ou seja, da sua experiência marcial.
né? Então não é um divã, nós não somos terapeutas, não vamos te colocar ali para a gente ficar ouvindo o que você tem a dizer e vamos comentar sobre isso. Não, é parte da prática. Você vai realizar práticas corporais de combate simbólico, né, que é uma expressão que a gente já comentou algumas vezes aqui nesses nossos react, né, sobre a ideia do que é um combate simbólico, né? A gente já comentou, inclusive, sobre a importância e a diferença que há entre um combate simbólico e um combate que pressupõe a morte, por exemplo, de outra pessoa, né, ou de você mesmo. Então, já comentou sobre isso, mas dentro dessa convivência da arte marcial, você, através das condutas corporais que você vai tendo, você percebe essas condutas no seu dia a dia. Inclusive quando você falha, que é muito comum. Então, sabe aquela resposta que você poderia ter dado, que você não deu? Ou aquela participação na reunião de trabalho que você ouviu o que você gostaria de falar, mas você perdeu o tempo de poder compensar ou de comentar o que você precisava comentar? Ou que você atropelou outra pessoa porque você nem ouviu direito o que ela disse, você já disse outra coisa por cima, porque você estava muito tenso com a situação e você precisava, né, dar a sua opinião, porque era importante você se posicionar, né? Você vê que isso é muito comum na maneira como a gente vive hoje, a importância do posicionamento, né? Todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né? Então as pessoas ficam muitas vezes muito tensas, querendo dar a opinião delas para se posicionar, mostrar que elas são pessoas que estão se posicionando, etc. E muitas vezes não ouve o outro. Quantas vezes a gente já presenciou isso, Mestre Felipe, de pessoas conversando, discutindo, e elas estão falando a mesma coisa, mas elas não estão uma ouvindo a outra? Quantas vezes a gente já percebeu isso, né, no nosso dia a dia, como se fosse, né? Então é muito comum você perceber isso. Então o nosso trabalho aqui, né, fundamentado na vida Kung Fu, nessa expressão Samfat que você trouxe tão bem, explicou tão bem, né, é esse método do coração, né, essa conexão com o outro, né, de você permitir essa ponte com o outro, de você ouvir melhor o que o outro tem a dizer e ouvir de verdade, né, ouvir por interesse estratégico, não por bondade, né? Isso é um ponto importante. Não é um ato moral, é um ato estratégico. Quer dizer, eu me ponho à disposição de ouvir o outro porque eu posso tirar mais benefício dessa postura do que simplesmente querer impor aquilo que eu quero, ou a minha vontade, ou a minha opinião, né? Quantas vezes eu divergi de opinião, até mesmo com o Mestre Felipe, quantas vezes a gente já discutiu, a gente tinha opiniões diferentes, mas a gente só enriqueceu a nossa relação exatamente porque um ouviu melhor o outro, né? Quantas vezes a gente desenvolveu uma irmandade cada vez mais profunda por causa disso, né? Agora, se a gente, aquela coisa, né? Não, com essa pessoa eu nem converso, né? Porque esse tipo de pessoa eu não consigo nem entender o ponto de vista dela, então você está limitando. E é uma escolha sua, mas fica à vontade. Você pode fazer as escolhas como ser humano que você desejar. Mas lembre-se, toda circunstância de limitação limita também a você mesmo, né? Então, se você está limitando o tipo de convívios que você pode conviver, você está limitando também a sua perspectiva, né? E isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né? Toda escolha tem uma consequência, né? E aí você faz escolhas que restringem as suas possibilidades de riqueza humana, elas restringem também o seu desenvolvimento humano. Então, esse processo, né, por isso que a gente pode falar que tudo isso conecta com a noção de desenvolvimento humano. A gente entende que o sentido amplo do Kung Fu, ele passa, né, necessariamente pelo que a gente chama de desenvolvimento humano. Inclusive, também é um entendimento de humanidade baseada no consumismo. E a gente pode dizer também que é um processo de aprendizagem que considera o outro ser humano, ou seja, essa noção de coração para coração. Então é importante falar sobre isso e falar como tudo isso que a gente está comentando aqui só é possível porque a gente aprendeu dessa forma com o nosso Sifu. Então, a gente está falando desses pontos aqui e eu poderia contar histórias sobre cada ponto desse de coisas que eu vivi com o meu Sifu. E vi ele vivendo com outros também, porque eu também acompanho quando ele está com outras pessoas. E certamente mexe com tela também. Então é interessante, por isso que a gente está se colocando aqui fazer react dos vídeos dele para poder ampliar tudo que está lá dentro, porque realmente um vídeo desse tem muita coisa. Então, exato. Tentando abrir as camadas a partir do que a gente vivenciou, né, e valorizando o trabalho, né, do Patriarca Muyat, do nosso Sifu, do Mestre Namamura, e de todo mundo que, né, se interessa pelo sentido amplo do Kung Fu. Exatamente, né? Com certeza teria muitas histórias para cada ponto desse, né? Essa é a maneira com que a gente
foi educado, né, pelo grão-mestre Léo Imamura, né, e a gente é muito feliz de ter tido essa oportunidade, não de ter tido, de estar tendo continuamente essa oportunidade, porque ele, até hoje, independente do tempo que a gente tem, constantemente esse a nossa relação. É uma relação de proximidade dentro desse desenvolvimento do Kung Fu. Né? Então, constantemente. Não interessa se você já tem um título de mestre, se você já é reconhecido internacionalmente, nada disso interessa na sua relação entre mestre e discípulo, porque ela é uma relação de contínuo desenvolvimento e contínuo aprendizado. Né? Então, isso é de uma riqueza absurda e a gente está aqui nessa oportunidade, né, de reagir a esses reacts dele exatamente para isso, para que a gente possa trazer um pouco mais da nossa experiência, da nossa convivência com ele, dessa educação que a gente teve, para expandir mais esse diálogo com quem está nos assistindo, né, para que no futuro as pessoas possam também usar esses nossos reacts para poder se dialogar melhor com essa lógica do Kung Fu, né, e trazer novos diálogos, né, novos comentários em relação a esse tipo de aprendizado. Né, é isso. Então, agradecer a audiência de quem está assistindo os vídeos e agradecer a você, mestre Quintela, por mais essa oportunidade de aprendizado junto. Eu que agradeço, mestre Felipe. Sempre muito bom a gente poder, né, conversar juntos. Né? Eu considero, né, a nossa irmandade muito, muito feliz. Né? A gente está sempre podendo discutir juntos e desenvolver muito, muito conhecimento e muito Kung Fu, né, nessa nossa jornada aqui. Espero que isso esteja sendo refletido para quem está nos assistindo e dando oportunidade para todos os demais. Né? E não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos, né, nos 2 canais que a gente distribui esses vídeos, né, tanto no Linfamokun quanto no Inside Kung Fu, né, para que todos possam ter a oportunidade de discutir conosco, de conversar conosco, de trazer pontos que não gostaram, pontos que gostariam de que a gente abordasse melhor, né, para que a gente possa continuar esse diálogo aqui com a comunidade que se interessa. Né? É isso. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até o próximo React.